A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 34, que quando um dos soldados furou Jesus ao lado, a Bíblia diz, saiu sangue e água. O registro de João mostra que a presença da água comprovava o fato de que Jesus já tinha morrido. No entanto, nós precisamos entender que nada na Escritura é por acaso. Romanos 15:4 diz, tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. A verdade é que desde o Velho e também no Novo Testamento, não apenas o sangue, mas também a água são elementos de purificação. Cristo não apenas derramou seu sangue para nos purificar, mas também nos oferece purificação por meio da água. Esse é o assunto da nossa conversa hoje, nessa mensagem sobre santificação. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais essa verdade. De Paraná, Rondônia, às margens do Rio Machado, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o nosso assunto hoje é sangue e água. Entender essas duas figuras de purificação que nós encontramos na palavra de Deus, que as Escrituras realmente nos mostram ter uma obra complementar quando falamos de purificação e de santificação. Em 1 de João, no capítulo 5, nós lemos do versículo 6 até o 8 assim, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Logo nós vemos que Jesus não veio apenas com sangue, mas também com água. Ambos são elementos de purificação presentes não apenas na Velha Aliança, no Velho Testamento, mas também no Novo. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 7, nós lemos que nele temos a redenção pelo seu sangue. Em Hebreus, no capítulo 13, também a Bíblia fala sobre a purificação do sangue. Mas a verdade é que não apenas o sangue, mas também a água eram parte dos ritos de purificação que Deus instituiu desde os cerimoniais alegóricos, simbólicos da Antiga Aliança, até a realidade que nós vivemos hoje na Nova Aliança. Quando olhamos para o Velho Testamento, nós percebemos que cada um desses dois elementos focava uma purificação muito específica. E no Novo Testamento nós vemos que essa ideia perdura. Por exemplo, ao olhar para o Velho Testamento, em Isaías, no capítulo 1 e no versículo 16, Deus faz a seguinte declaração, lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos e parem de fazer o mal. Esse lavem-se e purifiquem-se remete ao rito de purificação com água que acontecia no Velho Testamento. Por exemplo, pecado normalmente se tratava com sangue, o sangue do sacrifício dos animais, que tipificava e simbolizava o sacrifício de Cristo. Mas normalmente, imundície se tratava com água. E quando nós chegamos no Novo Testamento, essa figura ela é conservada, ela é preservada e ela é aplicada para nós. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 10, nós lemos a partir do versículo 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ele começa falando de uma aproximação que é pelo sangue, mas ele fala da lavagem pela água. Quando alguém passava pela porta adentrando o tabernáculo de Moisés, o primeiro objeto era o altar do sacrifício, onde o sangue de animais inocentes era derramado para o perdão dos pecados. Mas na sequência havia também um lavatório, uma pia de bronze contendo água. E ali a sequência do rito de purificação continuava. O pecado era tratado com sangue, as imundícias eram tratadas com água. Quando olhamos para essa figura nas Escrituras, percebemos que ela não era parte apenas de um rito cerimonial do Antigo Testamento. Mas como diz Hebreus 10:1, a lei não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Isso tipificava dois elementos de purificação que eu e você necessitamos entender de forma prática quando falamos a respeito da vida cristã hoje, da nova aliança. Isso nos leva a questionar o que significa a água no processo de santificação.
Nós temos muito conhecimento da obra redentora, né, e do poder que o sangue de Jesus tem, removendo e limpando pecados. Mas o que significa a água? A Bíblia fala de uma lavagem que aconteceu. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, a Bíblia diz: mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do vosso Deus. Como se dá esse processo de lavagem? Quando a Bíblia fala da água, isso figura tanto a ação e obra do Espírito Santo, como também figura a ação e a obra da operação da palavra de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, em Tito, no capítulo 3, dos versículos 4 a 6, nós lemos: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Bíblia diz que na salvação houve um lavar. Nós sabemos que o livro de Apocalipse fala dos que lavam suas vestes no sangue. O termo lavagem não significa mera e unicamente a ação da água, né? Ele também pode ser aplicado em relação ao sangue, mas fala de uma obra do Espírito Santo presente no novo nascimento. Mas isso não significa que nós já experimentamos tudo aquilo que poderíamos experimentar. Em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 25 a 27, nós temos a ideia de santificação e ela está relacionada com a lavagem de água. Quando o apóstolo Paulo diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Verso 26, para que a santificasse. Como? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Para que ele apresente a igreja no nível de santificação que cumpre o seu propósito. A Bíblia fala da lavagem de água da palavra, um processo necessário. Quando entendemos essas figuras, por exemplo, em todo o Velho Testamento nós tínhamos as abluções, né, os ritos de purificação envolvendo os banhos, a lavagem com água. Há muitos exemplos na lei de Moisés falando sobre isso. Mas no Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 3, ele diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Né? Eu acho tremenda essa declaração. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, quando eu e você nos convertemos, a obra inicial da santificação envolve a aplicação do sangue de Jesus em nós. Se tropeçamos ao longo do caminho, né, e nos arrependemos, novamente o sangue de Jesus, como diz 1 João 9, nos purifica de todo o pecado. Mas santificação não diz respeito somente a lidar com o pecado. Nós precisamos também entender o que a Bíblia fala sobre as impurezas. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando ele diz tendo tais promessas, ele está fazendo uma referência aos 3 versículos anteriores, né, que concluem o capítulo 6. Quando Deus prometeu: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e minhas filhas. Deus está falando de intimidade, de proximidade. Então o capítulo 7 inicia dizendo: tendo tais promessas, a possibilidade de viver proximidade, intimidade com Deus, a Bíblia diz: nós precisamos nos purificar de toda impureza. Quando você pega o conceito de impureza construído desde o Antigo Testamento, ele não diz respeito somente a pecado, mas a coisas que podem nos atrapalhar. Por exemplo, a definição de pecado é a transgressão da lei. Quando alguém desobedecia a lei de Deus, estava em pecado. Mas haviam questões que não eram consideradas pecados, mas atrapalhavam o relacionamento com Deus. Por exemplo, uma pessoa que tivesse contato com um morto não poderia entrar no templo para cultuar. Determinadas circunstâncias que não eram nem sempre necessariamente um ato voluntário, mas às vezes a influência do meio também podiam prejudicá-los. E a Bíblia diz que essa pessoa deveria se banhar com água, seria impuro até a tarde e somente depois disso estaria liberado. E aqui acredito que nós precisamos ter uma mentalidade que nos leva além daquilo que é claramente proibido e taxado de pecado. Existem algumas áreas que alguns consideram nebulosas, por exemplo, ouvir música mundana, determinadas práticas, e muitas vezes as pessoas estão ali apenas discutindo se isso é
ou não é pecado. Mas normalmente eu gosto de dizer para as pessoas, embora algumas coisas não sejam pecadas, ouvi-las, piadas sujas, linguagem torpe, como diz a Bíblia, isso tudo pode comunicar impureza e pode nos atrapalhar no relacionamento com Deus. Tiago 1:21 diz que nós precisamos experimentar a salvação, a restauração da alma, recebendo com mansidão a palavra que em nós foi implantada. Romanos 12 fala de uma renovação da mente. E quando olhamos para o Salmo 19:7, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, entendemos o quanto a nossa mente precisa ser alinhada com a palavra de Deus, para que nós possamos viver essa santificação progressiva, porque nem tudo foi experimentado na conversão. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, Paulo diz, aos santificados em Cristo Jesus, passado, fala de algo que aconteceu, chamados para ser santo, fala de um outro aspecto que ainda não aconteceu. Paulo chama isso de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. E para isso, precisamos não só do sangue, precisamos não apenas ter pecado para ser santificado, podemos, além de não pecar, evitar aquelas coisas que atrapalhariam e prejudicariam o relacionamento com Deus. Em João, no capítulo 13, quando Jesus está instituindo aquele ritual, por assim dizer, de lava-pés dos discípulos, né? Pedro diz, o Senhor nunca lavará meus pés. Pedro ouve Jesus dizer, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então ele diz, então não lave só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus termina dizendo, quem já se banhou, não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Quando alguém saía de casa para visitar outro, de banho tomado, ele sujava apenas o pé no caminho. Eu e você já fomos lavados pelo sangue, mas há determinadas sujeiras que precisam ser limpas. E a obra do Espírito e da Palavra nos ajudarão em relação a isso. Essa é a obra da santificação, sangue e água. Ela lida com o pecado e com as impurezas. Que Deus nos ajude a cooperar e aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor.